Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um evento da Câmara Britânica. Eu sou Carolina Ures, presidente da Britcham aqui em São Paulo, e eu queria dividir com vocês algumas informações a respeito da Câmara, primeiramente, e posteriormente a respeito do nosso evento. A missão da Britcham é ser a referência da comunidade empresarial Reino Unido-Brasil, propiciando um fórum para incrementar o comércio bilateral, investimentos, serviços e relacionamentos. Efetivamente, como muitos de vocês já sabem, a nossa Câmara é composta pelos principais atores da comunidade britânica presente aqui no Brasil e vem crescendo a passos largos. Nossa presença em São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e Minas Gerais, através de um networking com executivos de alto poder de decisão no Brasil e no Reino Unido, ocorre através de comitês, grupos de discussão, webinars, são diversas frentes, como a gente divulgou no slide de abertura desse webinar, e tanto as áreas como os líderes que encabeçam esses diferentes comitês estão visíveis, descritos no nosso site da Câmara Britânica, a www.britcham.com.br. Eu queria aproveitar também para fazer os nossos agradecimentos, primeiramente aos associados mantenedores da Britcham, cujas marcas estiveram divulgadas no slide de abertura do webinar, aos ilustres palestrantes convidados, com quem eu tenho muito prazer em dividir essa conversa, Marcos Noel Barbosa, CEO da Cultura Inglesa, e Gianpiero Sperati, diretor da Pearson Education, por nos honrarem com a participação no webinar de hoje, falando ao nosso público sobre um tema de tão grande relevância, continuando uma conversa que a gente já teve no início do ano sobre o efeito da pandemia sobre o mercado de trabalho, sobre o mercado educacional. E também gostaria, com muita honra, de comunicar a todos, fazer um anúncio oficial da aceitação por parte do Marcos e do Jean de liderarem o nosso Comitê de Capital Humano e Educação. Hoje ele está aberto para a participação e interação de todos os associados da Britcham. Ele era comandado pela nossa presidente federal, a Ana Paula Vitelli, e hoje passamos o bastão para esses dois cavalheiros que são pessoas por quem a gente tem uma admiração muito grande e que vão trazer um dinamismo e temas de absoluta relevância no momento em que, para nós todos, né, que estamos enfrentando essa pandemia, é tão crucial a gente debater os tópicos que a gente tem trazido. Já fizemos 2 eventos sem o comando deles, agora vamos acelerar muito essas conversas. Por fim, eu queria mencionar que esse evento está sendo gravado, ele vai ser transmitido através do Zoom e também através do canal da Britcham no YouTube. Ele fica gravado e disponibilizado ad eterno no nosso canal, e eu gostaria que todos fizessem a gentileza de entrarem no nosso canal e apertarem o like para prestigiar os nossos palestrantes e também ticar o sininho, né, da comunicação imediata de quando os nossos webinars fiquem disponíveis, né? Bom, a conversa de hoje abordará um tema por sugestão do líder Marcos Barbosa. A conversa seria inglês como última fronteira para o mercado global. Tá? A gente vai falar sobre alguns temas. As perguntas seriam tratadas ao final do nosso webinar. Seriam aos associados da Britcham somente, né, através do Q&A do Zoom, porque a gente não consegue colher perguntas, né, através do YouTube. E eu peço que, por favor, anunciem o seu nome e a empresa associada, para que a gente possa fazer a identificação e, eventualmente, colher as informações que nos faltem tempo de tratar aqui para vocês individualmente, né? A gente vai fazer uma curadoria das perguntas realizadas e a gente está pensando em mais ou menos 10 minutinhos finais para esse Q&A, tá bom? Para a apresentação dos palestrantes, Marcos Noel Barbosa é um executivo de educação voltado para a transformação de negócios, atualmente atuando como CEO da Cultura Inglesa, com base em São Paulo, Brasil.
realizou diferentes projetos de transformação ao longo de sua carreira, incluindo turnarounds, crescimento orgânico acelerado, desenvolvimento de novos negócios, aquisições e integrações e reestruturações organizacionais. O Marcos trabalha em educação desde 2011, tendo sido CEO da HSM Educação, diretor executivo da Estácio, sócio da Azul Educação e atualmente CEO da Cultura Inglesa. Antes disso, atuou por 15 anos no setor de mídia, ocupando diferentes posições executivas no grupo RBS, tendo sido diretor-geral da divisão de jornais, diretor institucional e diretor executivo no desenvolvimento estratégico. Ele é graduado em administração pela PUC do Rio Grande do Sul e MBA pela Harvard Business School. Já o Giampiero Sperati é diretor de relacionamento com escolas da Pearson Brasil para soluções educacionais e de inglês. Antes atuou como responsável pelo RH da Pearson Latam e outras empresas. É formado em Relações Internacionais pela PUC São Paulo, Letras pela USP, possui MBA em Gestão Empresarial pela FGV e certificação Greenbelt. A gente vai fazer basicamente 3 sessões nessa conversa e encerraremos, como eu mencionei, com o Q&A, o encerramento às 17 horas pontualmente. Bom, eu queria primeiro colocar a provocação aos nossos palestrantes, né, a respeito desse grande tema que é o tema da mudança de paradigma, né, e o ganho do status do inglês como uma ferramenta não apenas, né, no mercado de trabalho, como uma comunicação em geral, né, conector e viabilizador de relacionamentos pessoais e profissionais, né. Então, eu queria que a gente, primeiramente, eu gostaria de saber de vocês se podem comentar e descrever a percepção de vocês em relação a esse novo momento do mercado global, principalmente sob as óticas do profissional com o home office e das empresas com a comunicação virtual. Marcos. Jean, você quer começar, Jean, por favor? Fica à vontade, Marcos, vai lá. Tá bom. Bom, antes de mais nada, boa tarde para todo mundo que está nos acompanhando aqui nesse webinar, em especial os nossos associados da Bridgeam, é claro. Vai ser um prazer bater esse papo com o Jean, meu colega da Bridgeam. Estamos assumindo aqui, o Jean e eu, o Comitê de Capital Humano e Desenvolvimento da Bridgeam. Tem muita coisa legal para a gente fazer pela frente em prol do desenvolvimento humano dos colaboradores, dos associados da Bridgeam. Mais uma vez, meu agradecimento pelo convite, através da Carolina e da Ana Paula, para a gente poder contribuir ainda mais com a Bridgeam. E o Jean não só é meu colega na Bridgeam, vamos passar a ser colegas no Comitê de Capital Humano, como também meu colega de segmento, né, do setor de educação. Então, vai ser muito bacana, Jean, a gente conversar um pouco hoje sobre educação, sobre o mercado de trabalho global, que de fato está mudando muito, né? A gente já percebia claramente antes da pandemia uma globalização cada vez maior do mercado de trabalho global, em especial no setor de tecnologia. Muitas empresas de tecnologia, em especial dos Estados Unidos, lá da Califórnia, no Vale do Silício, já vinham contratando, por exemplo, engenheiros de outros países, ou de outros estados, pelo menos, dos Estados Unidos. A gente sabe que existe uma grande concorrência por engenheiro, especialmente voltado para desenvolvimento de software, né, de aplicativos, enfim, no Vale do Silício. E a gente já via empresas de tecnologia ampliando, então, o seu mercado de contratação para outros países, incluindo no Brasil. Aqui a gente já tinha casos de engenheiros brasileiros sendo contratados por empresas de tecnologia, muitos se mudando efetivamente, mas já tinha, especialmente na área de tecnologia que eu estou citando, a prática do trabalho remoto, né, especialmente para desenvolvimento, né, business, né. Então, só que com a pandemia, com o trabalho remoto ganhando outro patamar, isso ficou muito mais evidente. E tem uma grande discussão sobre como vai ser o trabalho pós-pandemia, mas indiscutivelmente eu acho que a gente concorda que vai ser pelo menos híbrido, pelo menos parte presencial e parte remota, e para muitas profissões, talvez 100% remoto. Então, o impacto da pandemia foi uma globalização
maior no mercado de trabalho. Então, se não existem mais fronteiras geográficas para o mercado de trabalho global, existe ainda algumas barreiras que a gente vai falar sobre elas hoje ainda. Em especial, claro, saber falar inglês, evidentemente, mas vai além do idioma, é como se comunicar com pessoas de outras culturas. Então, o mercado de trabalho está ficando cada vez mais ampliado, as pessoas que querem ter uma carreira internacional, inclusive sem sair do Brasil, isso ficou ainda mais evidente, e tem várias razões para isso, mas eu não quero me estender, quero passar para o Jean poder também dar a mensagem inicial dele, e a gente vai conversando então. Marcos, super obrigado, faço minhas suas palavras aqui, acho que tanto do agradecimento pelo convite, agradecer a Carol, aos membros aí da Brit, é um prazer estar aqui com vocês, né, e acho o tema super coerente, assim, a Carol comentou, eu tenho muito mais experiência em RH do que na parte de relacionamento comercial, né, enfim, e eu acho, Carol, que a resposta, a resposta não, mas o tema passa aí por alguns pilares diferentes, né, então, como o Marcos estava comentando, o home office, sem dúvida, né? Na verdade, a pandemia acelerou essa questão do home office, da gente ter que acreditar que vai dar certo, acreditar que vai funcionar, e tenho visto que nas maiorias das empresas funcionou, né? Tem funcionado bem, trabalhar de casa, obviamente tem restrições, cada segmento tem as suas particularidades, mas no geral é difícil imaginar que a coisa volte ao que era antes 100%, né? Num formato onde todo mundo vai todo dia para o escritório. E isso aí, também mais uma vez, junto ao ponto do Marcos, você acaba abrindo o teu leque, né, abrindo o mercado para outras fronteiras, para outro patamar de negócio, né? Você pega muitos negócios como Netflix, Spotify, assim, produtos que todo mundo aqui usa, eles só fazem sentido se forem globais, né? Então, não faz sentido você ter um negócio desse, um investimento desse para operar num país, qualquer um que seja, né? Então, eles são, por definição, globais. E aí isso, somado ao tema da comunicação virtual, falei que eram alguns pilares, né? Um é home office, outro, para mim, é a comunicação virtual. A gente descobriu que ela funciona, então, de novo, em vários níveis, em vários momentos, em vários setores, com suas diferenças, mas que ela funciona. A gente tem trabalhado, alguns aqui há 6 meses, um ano e pouquinho, enfim, de forma digital, e as coisas estão andando, né? E talvez o terceiro e último pilar que eu destacaria aqui é o seguinte, que esse novo momento, e aí pós-pandemia, acho que ele independe da pandemia, mas nós vamos ter novas skills, novas competências para trabalhar, né? Então, fala-se muito aí, por exemplo, sobre habilidades cognitivas, né? Ter critical thinking, saber contar histórias, interpessoal, de negociação, resolução de conflito, inspiração, autoliderança, né? Saber tomar risco, saber guiar mudanças, colaboração digital, segurança cibernética. Então, o profissional vai ter que transitar para esse lado. Mas em muitos estudos que eu vejo, até por serem estudos feitos por gente de fora, eles esquecem de falar que saber falar inglês é uma premissa para isso acontecer. Então, assim, muito legal você falar de critical thinking, você falar de storytelling, mas os próprios termos aí estão em inglês. E se você não tem acesso à língua, você acaba ficando mais afastado, né? Você acaba tendo uma dificuldade grande para ter contato com essa informação. Então, eu acho que resumindo, eu acho que o pós-pandemia vai acelerar a necessidade de aprender inglês, de ter esse novo skill set, né? Essa nova bagagem de habilidades que vai ao encontro do que o Marcos estava colocando aqui. E acho que todos nós aqui temos um papel importante de continuar com essa pauta para que isso avance mais e tenham mais pessoas com acesso, com possibilidade de se inserir nesse mundo, né? Faz sentido, Marcos? Vou provocar vocês dois um pouquinho. Eu acho que conectando um pouco o que vocês dois falaram, né? Acho que o Marcos mencionou o fato de que antigamente ou tradicionalmente a gente tinha uma visão de que os funcionários ou os empregados que eram expatriados e trazidos, né, nessa mobilidade global eram os que ou eram muito mais baratos, né? Então, assim, a questão do custo era o que propiciava essa transação, né, de pessoas, ou uma demanda por uma determinada profissão ou característica profissional que é muito maior do que a oferta, né, desses profissionais. Eu acho que hoje, até pelo que você estava falando, a gente tem
outras várias situações que propiciam essa comunicação e essa necessidade de participação global e interativa, né? Quer dizer, a atuação das empresas terem se transformado em algo, uma escala realmente global que antes não havia, né? Então, eu acho que, pelo que vocês estão mencionando aí, eu queria que talvez vocês pudessem comentar o que isso traduz, né, numa participação global, né, das empresas, né? Quer dizer, saber um idioma, o inglês é o idioma, muita gente fala de mandarim, existe essa briga, ou existem talvez funções diferentes para cada um desses instrumentos, se vocês puderem falar um pouquinho sobre isso. Joia, vou puxar aqui, Gil, aí você complementa, tá? Não, Carol, de fato a questão de custo e de remuneração, de diferença de remuneração ainda é uma realidade, né? Com o dólar como está, inclusive, na prática, sim, mais barato para as empresas, especialmente as americanas e da Europa Ocidental, contratar pessoas no Brasil, né? Existe basicamente dois tipos de empresas, então, vamos dizer assim, que estão contratando brasileiros. Quem está contratando por questão de custo, está pagando menos do que um engenheiro lá na Califórnia, no exemplo que eu dei, por exemplo. Mas é bom para ambos os lados, porque o brasileiro aqui vai estar recebendo em dólar. Depois pode falar um pouquinho como é esse contrato de trabalho, né, que é diferente, claro, né, uma empresa que te contrata da Califórnia não vai contratar um brasileiro seguindo a CLT aqui, né? Então tem diferenças de contratação, mas a empresa vai pagar um pouco menos e a pessoa aqui vai ganhar mais do que estaria ganhando no Brasil. Inclusive as startups no Brasil já estão sentindo essa pressão pela concorrência de mão de obra aqui no Brasil, de startups de outros países contratando brasileiro e inflacionando até o mercado de trabalho por engenheiro, por exemplo, né? Então, tem isso, tem a questão de diferença, né, de remuneração, de câmbio, mas tem, como você disse, a questão de qualificação também, né? A gente tem muita gente boa no Brasil, obviamente, muito engenheiro bom em outras áreas, e assim, aquele clichê que brasileiro não gosta de trabalhar é uma grande falácia, né? Muito pelo contrário, a gente trabalha bem mais, essa que é a verdade, do que os americanos, de forma geral, claro, né, generalizando, e bem mais ainda do que os europeus. O brasileiro tem essa pegada de batalhador, né, de lutador, trabalha mais efetivamente, tem as suas características específicas. A gente é um povo que a gente se adapta mais fácil, que a gente é mais, generalizando, né, claro, né, que a gente é mais flexível. Então a gente tem uma atratividade no mercado global, né? E é isso que as empresas estão vendo e estão contratando, né? Para o brasileiro aqui, para o profissional brasileiro, são vários os benefícios de pensar numa carreira internacional, de trabalhar, mesmo internacional, não saindo do Brasil, né? No caso do trabalho remoto, né? Além da remuneração, claro, uma experiência internacional e, de novo, talvez nem saindo do Brasil, mas interagindo com pessoas de outras nacionalidades, conhecendo outras culturas, praticando inglês no dia a dia, no trabalho. Então, são vários benefícios para quem tem o interesse de ter uma visão de mundo, né, de ter uma atuação mais global, né. Tem seus desafios também. Embora o trabalho remoto é muito assíncrono, né, muito não assim, em cima de horários específicos, né, de reuniões e tal, mas acaba que tem reunião, claro. Então, estava uma pessoa que eu conheço que trabalha numa empresa na Austrália, tem reunião de segunda de manhã, que é domingo aqui ainda, por exemplo. Então, tem essas questões, né, de horário, de fuso horário, de feriado nacional. Se você é contratado por uma empresa americana, você não vai, talvez, fazer os feriados nacionais aqui, por exemplo, né? Então, tem seus desafios, mas tem muitos benefícios, né, para seguir essa carreira. E você, Gia, o que você pensa? Marcos, não tem muito para acrescentar, acho que realmente esse o caminho. O que eu colocaria aqui é que, de novo, a pandemia acho que fez com que todas as empresas vivessem esse cenário, então você podia ter empresas mais reticentes e empresas mais a fim de apostar, né, nessa questão de contratar funcionários de outros países.
E agora todo mundo está vivendo isso. Então, acho que o que você colocou, né, Marcos, passa a ser, assim, se antes era exclusividade de grandes empresas, multinacionais ou startups, hoje muitas outras empresas estão vivendo esse mesmo modelo, né? E aí, Carol, até pegando um pouco da tua pergunta sobre o mandarim, né? A gente não, pegando meu resgate aqui de letras, o mandarim como língua, ele é muito mais complexo de se aprender para quem foi alfabetizado no nosso alfabeto, né, do que o inglês. Então, assim, existe uma dificuldade. O mandarim pode ser uma língua mais relevante, vem ganhando espaço, sem dúvida, mas é inegável como é diferente, é mais fácil você aprender inglês do que você aprender mandarim. E aí não é opinião, aqui tem a ver com, de novo, com outro alfabeto, né, que faz parte do mandarim. Então, ao meu ver, é muito difícil que o mandarim ocupe o espaço que o inglês vem ocupando hoje, né? Acho que a gente mantém e continua com uma relevância muito grande pelos próximos anos. Legal, obrigada, Jean, obrigada, Marcos. Eu acho que o que vocês estão mencionando aí tem várias aberturas, né, que a gente poderia ficar aqui dias conversando. Eu acho que é muito interessante realmente esse aspecto da comunicação e da abertura de escopo, né, que hoje a gente tem. Realmente antes nós estávamos restritos à fronteira física, com características únicas que o povo brasileiro tem, e que eram inacessíveis aos outros povos que talvez pudessem nos contratar, e hoje a gente está se mostrando para o mundo e empresas identificando essas qualificações e podendo incorporar na gestão deles a nossa flexibilidade, a nossa criatividade, né? E eu acho que realmente as características que hoje a gente talvez não tenha comumente, né, de disciplina, que você estava mencionando, de habilidades pessoais, de comportamento, talvez, que também a gente consiga incorporar deles, né, nessa convivência com outras profissões, com outras nacionalidades. E só para finalizar esse ponto, vocês acham que o inglês ele representa uma ferramenta específica para algum setor, ou assim a gente de uma forma geral poderia aplicar o inglês como uma ferramenta indispensável para todos os segmentos da economia? Jean, começa você dessa vez. Vai lá. Claro, vamos lá. Carol, no meu entendimento, aqui no que a gente tem estudado, visto, ele tem aplicações diferentes para setores diferentes, né? Então, acho que tem setores com uma necessidade muito maior de ter um domínio mais profundo da língua, né? E aí, quando eu falo domínio mais profundo, às vezes você até passa o âmbito da língua e vai para o âmbito da cultura, de conhecer. O Marco falou bem aqui, já vivi isso também, Marco, tem reunião com alguém de fora, e se você for o único brasileiro numa reunião com 4 pessoas de fora, você tem pequenas dicas de que você não está totalmente inserido no ambiente. Pode ser o feriado, pode ser o jogo de futebol que você não assistiu, pode ser a tempestade que aconteceu um dia antes, né, as condições climáticas. Então, assim, realmente você não estar no país ou não ter todo o conhecimento da cultura te deixa um pouquinho de fora. E aí o teu nível de conhecimento da língua tem que ser muito maior para você poder conhecer mais, se inserir mais, aprender melhor, né, e participar das discussões de forma plena, né. Ao mesmo tempo, Carol, quando eu penso aí falando especificamente do Brasil, você tem N situações diferentes. Então, você tem, por exemplo, muitos funcionários do ramo de hotelaria que precisam de um inglês mais pragmático, de um nível mais no dia a dia, assim. Tem menos a ver com a questão, claro, a pessoa pode querer estar inserida culturalmente nessa outra língua, mas o que ele precisa é mais rápido, é mais prático, né? Então ele não precisa ter um domínio completo. E acho que isso às vezes que assusta muito, porque muito brasileiro vai assim já pensando, não, tem que aprender tudo, etc. Então você talvez tenha pacotes mais customizados, dependendo com o que você lida. Então, obviamente, estou falando aqui do turismo, mas sei lá, um profissional da saúde, eu gostaria que ele tivesse um domínio bom de tudo que ele está olhando, porque se ele não entender alguma coisa, tem um impacto gigantesco, né, na vida de alguém, etc. Então, acho que vai sim se adequar a cada setor da economia. Eu também acho. E assim, falar do mandarim, né, que eu não comentei ainda, mas assim, o inglês é chamada língua franca, é a língua universal, embora existem vários ingleses, né? O inglês americano, do britânico, australiano, enfim.
mas indiscutivelmente é a língua internacional, é a língua universal, né? E mesmo para quem pensa em trabalhar para uma empresa de um país não de língua inglesa, uma empresa alemã, uma empresa francesa, espanhola, enfim, ou oriental, o inglês é a língua universal. É claro que se for também uma empresa de Madrid, vai ser bom se eu falar minimamente o espanhol, obviamente, ou o francês, né, na empresa francesa, mas se você não falar inglês, dificilmente você vai ser contratado para uma empresa internacional, né? É de fato assim, se a geografia deixou de ser barreira, deixou de ser uma fronteira, o inglês, sem dúvida alguma, é uma barreira, é uma fronteira que tem que ser cruzada, né? E aí a gente costuma ter mais dificuldade de falar o idioma, né? O inglês, acho que não só restrito ao inglês, é mais fácil a gente se virar lendo ou mesmo escrevendo. Falar, a fluência verbal é o que costuma ser o maior desafio das pessoas, né? Isso é importante para o trabalho, porque se a gente não consegue se comunicar com um colega de trabalho, né, em reuniões, enfim, verbalmente, começa a se limitar. A sua capacidade de expressão, o que você quer dizer, começa, claro, a ficar limitado, né? Então, acho que a fluência verbal é algo que eu daria bastante foco se eu quisesse trabalhar numa empresa internacional, mesmo aqui do Brasil, né? De novo, assim, acho que não é uma empresa apenas de país de língua inglesa. Na Europa, a Ásia, então, diria que é em especial, né? Porque vamos combinar que não é fácil aprender mandarim ou japonês, mas se falar inglês, tem a boa chance, dependendo da empresa, claro, né? Tem uma boa chance de conseguir se relacionar e até trabalhar, né? Também é importante a gente ter em mente assim, que não é uma relação de trabalho como a gente está acostumado aqui, né, de longo prazo, CLT. A grande parte das pessoas que estão sendo contratadas aqui do Brasil, de home office, para trabalhar em empresas internacionais, com sede não no Brasil, é modelo de prestação de serviço, como pessoa jurídica, inclusive. Então, isso aumenta, inclusive, as possibilidades de trabalhar para mais de uma empresa, eventualmente, depende da função, né? E de novo, assim, o inglês acaba a barreira. Mas como eu já estava dizendo, não é só o inglês funcional, né? Saber se comunicar em inglês, é saber se comunicar com as pessoas de outros países, né? Se relacionar com as pessoas de outras nacionalidades, de outros países, né? Ter esse repertório cultural ampliado. Isso também, claro, que é bem importante, né? Legal. Obrigada, pessoal, pelos pensamentos de vocês. Eu acho que é muito interessante também compartilhar com os nossos espectadores quais são, de repente, experiências que vocês vivenciaram nesses últimos tempos que vocês poderiam compartilhar com a gente em relação a essa nova ótica, né? Do profissional hoje inserido em diversas culturas, em diversos fusos horários, em diversas percepções existe ainda algo que a gente possa fazer para tornar essa comunicação mais fluida? Quer dizer, um pouco do que vocês estão falando, né? Se a gente se debruçar numa oralidade, numa fluência falada, a gente já está mais inserido, ou existem algum outro aspecto que vocês sugerem que esses profissionais acabem trabalhando? Existe algo que as empresas de vocês podem, inclusive, oferecer no sentido de propiciar ou contribuir com essa inserção? E até dentro do gancho que a gente estava falando antes, né, Marcos, a questão do idioma sendo uma maneira não só de se comunicar, mas de realmente se inserir, né, de inserir culturalmente, criar uma coligação com as pessoas com quem a gente se relaciona, né? Eu trato melhor, eu tenho maior empatia com quem eu me comunico. Se eu não me comunico, na verdade, existe aí uma barreira muito grande, né? Então, existe algum outro instrumental dentro do inglês que vocês sugiram que
que os profissionais trabalhem dentro dessa nova ótica pós-pandemia? Que aí, Jean? Vai lá. Pode ser. Carol, eu lembro quando eu comecei a trabalhar, eu achava que 80% dos problemas da empresa eram de comunicação. E aí, conforme você vai avançando, esse percentual muda de 80 para 95, 96, assim. No final então, eu acho que o teu comentário, que foi super legal, ele passa um sobre o ambiente de trabalho em si e o outro sobre o idioma, né? Então, se comunicar no ambiente de trabalho, nós aqui que estamos todos falando a língua nativa, já é um desafio. Assim, a chance de você desligar e a Carol, o Marcos entenderam um pouquinho diferente o que eu falei, ou o comentário que eu fiz lembrou algo negativo, ou a expressão que eu fiz foi mal interpretada. Então, comunicação em si já é um desafio. Quando você pensa no idioma, para mim, você coloca uma camada extra de complexidade. Porque, de novo, se nós aqui que temos um bom idioma, um bom domínio da nossa língua, a gente sabe escolher a palavra certa, né, porque a gente quer falar. Já tem essas complexidades. Quando você está em outro, seja outro idioma qualquer, tá? Pode ser inglês, italiano, francês, mandarim, etc. Fica mais difícil, porque você pode te faltar aquela palavra, pode faltar aquela expressão, você pode, como o Marcos estava colocando, às vezes você deixa de se comunicar em algum momento que você fala, putz, não tenho certeza de como falar. Então, acho que ele acrescenta um nível de complexidade. E aí, a forma de resolver isso também acaba passando, ao meu ver, por esses dois pilares, né? De um lado, quanto mais você dominar o idioma, quanto mais você estiver seguro na hora de falar, principalmente essa questão da oralidade, mais você vai estar tranquilo numa reunião para se expor, para colocar a sua ideia da forma correta. Por outro lado, tudo que você pode ler, pesquisar e entender sobre técnicas de comunicação, geralmente se aplicam em português, inglês, tudo mais. Então, obviamente você tem alguns gaps, algumas diferenças culturais, né? Nem tudo, o jeito mais informal que a gente tem aqui é diferente do jeito do inglês ou do alemão, que é diferente do jeito do italiano, que é diferente do... Então, assim, tem as suas particularidades. Mas entender as particularidades da comunicação em si, daquela cultura, somada a um bom domínio da língua, costuma dar um bom resultado aqui de você se expressar. O que você acha, Marcos? Esses são os nossos filtros, né, Jean? Todos nós temos os nossos filtros, né, as nossas lentes, né? A gente ouve a mesma coisa e entende coisas diferentes, né? E essas nuances culturais são realmente a sofisticação da comunicação. Por sinal, falando em cultura, eu li um artigo esses dias que eu achei muito interessante, de uma professora de INSEAD, da Escola de Negócios de INSEAD, lá na França. O nome dela é Erin Meyer. Ela foi autora do livro do No Rule Rules, a regra não ter regra, da cultura organizacional do Netflix. Ela escreveu junto com o CEO da Netflix, o Hastings, eu acho o nome dele, né, que é o CEO lá da Netflix. Mas ela é uma pesquisadora não só sobre cultura organizacional, que foi o livro que ela fez da Netflix, está uma cultura organizacional sensacional, muito diferente, recomendo muito esse livro. Mas ela escreveu um outro livro que tem mais a ver com o nosso assunto hoje aqui, de culturas dos povos, e como um executivo brasileiro, os desafios do executivo brasileiro, do executivo francês, alemão, americano, enfim, se relacionar com executivos ou empresários, enfim, empreendedores de outros países. Ela escreveu um livro chamado The Cultural Map. Muito interessante esse livro. E assim, ela há 18, 20 anos que ela estuda esse tema de cultura, o impacto das culturas na comunicação e no trabalho entre executivos. E assim, a gente sabe as diferenças, né? Alguns são meio clichê, ou estereótipo, ou sempre generalizações. Claro, cada indivíduo é um indivíduo, mas é incrível assim as conclusões que ela chegou, né? Então, dá alguns exemplos, assim, de dar feedback, que é uma coisa difícil, né? A gente tem dificuldade, de forma geral, de dar feedback, né? Não para o israelense ou o francês. Eles dão feedback bem negativo, estou falando, claro, né, que é o difícil, bem na cara, bem, de forma geral, sempre generalizando, né, bem direto. O francês não faz rodeios. A gente costuma, brasileiro, a gente tem dificuldade com feedback negativo. Então, a gente costuma começar dando um elogio, aí fala o que quer falar, dá vários rodeios para chegar onde quer dizer.
Os asiáticos têm mais dificuldade ainda de dar feedback negativo, o japonês, coreano, enfim. Curioso que os britânicos são parecidos com a gente, com os brasileiros. Também tende a ser um feedback mais indireto. De discordar, por exemplo. O francês, de novo, para dar o exemplo, parece que tem um prazer, de novo, sempre generalizando e com muito respeito, é claro. Mas o francês, ele adora um confronto, ele adora um debate, adora uma discussão, e isso energiza o grupo. Quando tem, de novo, sempre generalizando, franceses discutindo, essa discussão parece que aproxima o grupo e coloca tudo na mesa. Já um indiano, por exemplo, evita ao máximo um confronto, e quando acontece uma discussão, um debate maior, tende a estremecer a relação do grupo. De novo, os britânicos são parecidos com a gente não gosta muito também de um debate um confronto muito direto, muito objetivo. Como a gente argumenta, por exemplo, como a gente tenta influenciar, persuadir, também é muito diferente de forma geral. O americano, né, ele é conhecido por, primeiro, ele dá a conclusão, né, ou a tese, ou o argumento, né, o fato, e depois que ele sustenta, mas ele começa sempre indo direto ao ponto, né? Já nós brasileiros, a gente tende a primeiro desenvolver todo o raciocínio, os dados, os elementos, a avaliação, para daí chegar na conclusão. Então, você pode ver a dificuldade, de forma geral, de um brasileiro e um americano conversarem em termos de discussão boa, né, de argumento, né? O italiano é mais ainda, ele tende a fazer uma enorme discorrer sobre o assunto para lá, no final, chegar à conclusão, né? Em termos de liderança também é muito diferente, né? A gente tem os países mais os escandinavos, né? Eles são super igualitários, né? Então o líder é muito mais horizontal, o líder está muito mais próximo da equipe, o líder é quase que um facilitador da equipe, né? Enquanto você pega países como a China, que é super hierarquizado, o Japão também, existe um respeito, uma deferência, inclusive, né, com as lideranças. Então, pode imaginar um sueco e um japonês trabalhando no mesmo grupo, a dificuldade de se relacionar, né, vindo né, de premissas, né, e de paradigmas tão diferentes. Engraçado do japonês, que ao mesmo tempo ele tende a ser mais hierarquizado, né, formal, respeitoso, ele é super participativo nas decisões. As decisões do japonês tendem a ser super consensuais. Já o chinês não, o chinês é hierárquico e tende a ser bem top-down. Como é no Brasil aqui, a gente tende a ser um pouco mais top-down do que participativo, né? Nisso a gente é diferente dos britânicos. Os britânicos tendem a ser um pouco mais pelo consenso, né? Como a gente conquista a confiança também das pessoas, varia bastante também. O americano, de novo, assim, o americano ele conquista a confiança pela competência, vamos dizer assim, pelas tarefas, pelas atividades. Eu faço meu trabalho bem feito, eu conquisto a confiança dos meus colegas, do meu superior. Já nós, brasileiros, né, a gente tende a estabelecer confiança pelo relacionamento, né? A gente se conhece, a gente se relaciona informalmente, a gente passa a confiar um no outro, bem diferente também do britânico, que tende a ser mais com o americano, a confiança mais estabelecida na competência, na tarefa bem feita, tal. E quando a gente fala de organização, aí então é mais diferente ainda, né? O britânico, né, a gente fala que o britânico é pontual, né, mas o alemão é muito mais ainda. O alemão é super pontual, é bem linear, faz uma tarefa para depois fazer outra, super organizado. Já nós brasileiros, a gente já é mais flexível, vamos dizer assim, né? O indiano é mais ainda, né? Então tem muitas diferenças culturais e ver como é difícil esse relacionamento, né? E aí parte do entendimento, né? De entender da onde vem aquela pessoa que eu estou falando, né? No sentido figurado, não só, né, de que país vem, né? De como é que essa pessoa se comunica, como ela se relaciona, como ela trabalha em grupo. Tudo isso é importante para a gente conseguir se relacionar bem
como eu já estava dizendo, com uma pessoa de um outro país, né? Recomendo esse livro, muito interessante, The Cultural Map, da Erin Meyer. Muito legal mesmo. Vou pegar já vou entrar na Amazon e pedir, adorei. Marcos, assim, dentro do que você está falando, eu acho que é muito sutil o que você está mencionando, né, da cultura entremeada à linguagem, entremeada a um instrumento que, assim, é o começo de uma comunicação, mas ele é uma pontinha, não é tudo, né? Então, existe um esforço muito mais profundo de você interagir com aquelas pessoas, só que sem o inglês você não consegue nem chegar, né? Existe aquela cena muito fofinha daquele filme do Love Actually, né? Que o inglês está se apaixonando por uma portuguesa e eles não se falam e eles convivem. Aquilo é muito lindo, né? Mas assim, na vida diária, né, de um relacionamento, seja profissional ou pessoal, existe aí um mundo de coisas que você tem que vivenciar e que é muito tão, ou talvez até seja mais fácil, né? Porque você não comunica, não cria desentendimento, você simplesmente sublima e presume o que você quiser, né? Também é uma folha em branco aí, né? Mas eu acho muito interessante porque você mencionou diversas culturas que usam o inglês como base de comunicação, né? O idioma central, e ao mesmo tempo tem perspectivas e approaches culturais e profissionais totalmente diversos, né? E o brasileiro, tendo que administrar todas essas variáveis, acaba sendo bastante desafiador, né? Eu queria, até puxando isso de novo, né? Se vocês puderem compartilhar com a gente algum caso interessante dentro da vivência de vocês, de algum profissional que não soubesse se comunicar em inglês e que talvez tivesse todas as especificações, mas não pudesse se encaixar naquela posição, ou que, enfim, de alguma forma não tenha se expressado, assim, dentro do aspecto do idioma inglês como ferramenta, né? E assim, o inglês como meio viabilizador da atuação global, ele é muito, muito claro, muito evidente, né? Mas a gente pode também mencionar outros idiomas, assim, todos aqui profissionais, principalmente os profissionais que estão dentro da Câmara, existem muitos jovens que têm crianças pequenas, pessoas perguntando, estou até recebendo mensagens aqui perguntando, tá, então eu priorizo o quê, né, para o meu filho, para preparar meu filho para o mercado de trabalho, eu priorizo o inglês, priorizo o mandarim, priorizo o espanhol, eventualmente, para uma atuação na América Latina. O que vocês recomendam? Eu queria essas duas provocações aí para você. Bom, é claro que eu preciso responder revelando, né, o meu viés, obviamente, pró-inglês, né? Vou falar a obviedade, mas acho que é importante fazer esse disclaimer, né? Indiscutivelmente, o inglês é a língua principal. Se for priorizar uma, obviamente, na minha opinião, seria o inglês, né? Agora, a pessoa que fala mais de 1, 2 ou 3 idiomas, ela vai tendo uma visão de mundo, uma visão global muito maior, uma versatilidade muito maior, o entendimento de culturas também é maior. Mas sobre a pergunta sobre o filho, né, que é um assunto que eu gosto muito, sobre educação, né, desde o início, né, da base, vamos parar para pensar o seguinte: se a gente já está vendo hoje, 2021, um mercado de trabalho globalizado, e vai ser cada vez mais, a gente fala muito, eu citei mais uma vez o exemplo de tecnologia, né? De fato, ainda está mais restrito esse mercado sem fronteiras geográficas, a tecnologia, a marketing digital, a design, ainda está mais restrito a isso, mas daqui 10 anos, com a evolução da tecnologia, 10 anos, 15 anos, 20 anos, eu me atrevo a dizer assim que vão ter muitas profissões que vai ter um mercado de atuação global. Assim. E aí, pensando nos nossos filhos, eu tenho um filho de 5 anos e uma menina de 10. Tá? Quando eu penso neles, né, quando eles chegarem no mercado de trabalho, assim, é meio que inimaginável, né, a gente antecipar tanto tempo, mas alguma certeza a gente tem. Vai ter que saber falar inglês, pelo menos inglês, além do português, obviamente, né? Se quiser ter uma perspectiva de crescimento profissional, de oportunidades, que vai além, claro, do país, do Brasil, e tecnologia. Não que a pessoa vai trabalhar efetivamente no setor de tecnologia, ter um trabalho
de desenvolvimento de software, coisa assim, mas tecnologia, para mim, passa a ser uma competência básica, né? Ter um entendimento digital. Então, assim, inglês, além, claro, dos conhecimentos básicos, né, evidentemente, né, de matemática, português, enfim, o inglês e tecnologia eu considero duas competências para o futuro fundamentais. E quero sublinhar, assinar embaixo o que o Jean disse já sobre as competências socioemocionais e as competências cognitivas. A gente fala muito em automação, em robotização, machine learning, que as profissões do futuro, né, muitas profissões hoje vão acabar no futuro, e em algumas, sem dúvida, vão, mas aquelas que dependem do fator humano nunca vão ser substituídas por qualquer computador mais inteligente que possa ser artificialmente. E o que faz a diferença? São essas habilidades humanas que eu já estava citando. Habilidades de relacionamento interpessoal, de resolução de problemas, né, de pensamento crítico, de colaboração. Então, essas competências, mais competências do século XXI, né, alguns chamam assim, ou socioemocionais, vão ser super importantes. Então, eu vejo assim, que as habilidades, as competências, para quem está, as crianças que estão em fase escolar, vão estar muito ligados a isso, né? O idioma universal, tecnologia e as competências socioemocionais. Mas o Jean pode acrescentar melhor do que eu nesse ponto. Quer seguir, Jean? Pode ir. Claro. Vou começar usando a palavra tua, Marcos, que é o inimaginável aqui. Então, de tudo que eu já li, vi, falando da experiência de RH, assim, realmente foi uma boa escolha. Assim, é meio inimaginável você querer, né, para quem está preparando o filho para frente, saber exatamente que profissão, como é que vai ser, o que ele vai fazer, etc. Aí eu também, o meu disclaimer é parecido com o do Marcos, então é óbvio que tem um quê aí puxando para o inglês, mas sem dúvida, né, o inglês é importante pelo aspecto de comunicação que a gente falou, ele é importante pelo aspecto de relacionamento que a gente falou, e ele é importante pelo aspecto de conhecimento, né? Assim, boa parte dos textos e dos materiais que são produzidos em inglês, sejam eles científicos, artigos, etc. Então, você não ter acesso ao inglês te priva de boa parte desses conhecimentos, né? E aí, se você está recebendo a mensagem, Carol, tem um estudo da McKinsey que é muito legal, ele fala justamente isso que eu, Marcos, e você estamos colocando aqui, né? Basicamente, o ponto é, ao invés de tentar adivinhar que profissão que ele vai ter no futuro, porque isso é inimaginável, é melhor você entender quais são os skills, quais são as competências e habilidades que vão ajudar ele a ter a profissão que ele queira, né, no futuro. E aí a separação dos grupos aqui é entre as cognitivas, interpessoais, autoliderança e digitais, como o Marcos estava falando. Realmente não dá para imaginar que no futuro, quando a gente fala, por exemplo, de análise de dados, é uma coisa que vai existir cada vez mais. Se a pessoa não souber minimamente falar sobre isso, ela está fora do jogo, né? E o interpessoal, que eu acho mais interessante do ponto de vista que é o mais difícil de você enxergar uma máquina replacing, né? Assim, ocupando o espaço. Então, por exemplo, tem uma habilidade que eles chamam nesse estudo que se chama criar uma visão inspiradora. Eu fico imaginando o primeiro maluco que fala assim, não, vamos colocar uma câmera no celular. Porque se a gente parar para pensar, 15 anos atrás não tinha isso, né? Quem foi o cara que entendeu que a câmera no celular é o futuro? E hoje não tem celular que não tem câmera. Esse cara teve que criar uma visão inspiradora, ele teve que contar uma história, né? Assim, para convencer todo mundo de que esse era o futuro e ninguém achar ele maluco. Aí temos exemplos mais, tem o Steve Jobs, tem o Mark Zuckerberg. Então, tem vários exemplos de pessoas que, se não contassem bem a história, iam ser malucos, a gente não ia estar falando deles aqui. Então, essa é uma habilidade, difícil de ver ela ser computadorizada, né? E que a gente vai ter que ter. E, por exemplo, se você souber inglês, provavelmente você vai poder estudar melhor essa habilidade, porque artigos que eu ou o Marcos estamos citando, boa parte deles ou vieram, ou estão lá. Hoje se traduz até mais rápido, mas você demora um pouquinho mais para ter acesso a tudo isso, se você não tiver o inglês aí no teu skill set, né? E quando você fala de contratação, Carol, eu contratei de presidente a operador de empilhadeira, assim, com tudo que você pode imaginar. Eu acho que os dois pontos aí de cuidado, o primeiro é assim, até brinquei disso com o Marcos, é impressionante como todo brasileiro tem inglês intermediário no currículo, pelo menos no currículo ele tem, né? E acho que a sorte que muito brasileiro dá quando põe isso é que geralmente o entrevistador também não fala inglês. Então, assim, se os dois fingirem, tá tudo certo, né? Eles vão passar reto.
Eu já peguei, cara, o cara que foi fazer isso comigo deu azar, porque eu sabia falar um pouquinho melhor. Então, assim, se ele colocasse intermediário, eu pegava. Eu já vi muita gente gaguejando na hora ou abrindo o jogo, né? Assim, literalmente falar, desculpa, eu putz, coloquei, mas eu não sei falar. E acho que o outro lado, que aí é triste, né? Mas eu tive candidatos para ganhar salários, assim, para quem está ouvindo aí, salários de 10, 15, 20, 30, 40 mil, 50 salários muito bons, né? Assim, que muita gente sonha em ter. E o cara tinha todo o checklist, né? Ele tinha, assim, boa faculdade, sabia, já tinha feito a função antes, jogo de cintura, sabia se comunicar bem, enfim, foi um monte de checks, né, na planilhinha, só que ele não tinha inglês, né? Então, assim, a pessoa perde um salário desse por não ter inglês. Aperta o coração na hora de falar isso, né? Fala, Marcos. O que você sugere que a pessoa volte? O que você, para esse profissional que se vê limitado nesse aspecto, você sugere, dá tempo ainda de voltar a estudar, dá tempo de retomar esse aspecto que antes não tinha tanta relevância e que hoje é absolutamente crucial? Cara, eu vou responder e te passo aqui, Marcos. Cara, eu acho que o dia que eu achar que não dá, eu estou trabalhando no lugar errado, né? Então, assim, a gente que trabalha no meio de educação tem que acreditar que dá para... E, assim, não só estou no lugar errado, como nós, daqui a pouco, se a gente acreditar que não dá, a gente está fora do jogo, né? Porque eu duvido que Marcos, você ou eu tenhamos tido uma aula sobre construir uma visão inspiradora. Provavelmente a gente aprendeu isso na raça, né? Assim, errando, fazendo e tal. Então, agora começa-se a ter cursos e possibilidade de você aprender isso. Então, de novo, estou falando inglês, mas acho que esse paralelo é válido para uma gama de habilidades que você vai ter que ter para frente. O inglês não substitui essas habilidades, mas também não esquecer que só essas habilidades não substituem o inglês. Acho que esse é o ponto principal para mim, para quem tá interessado em como é que se prepara para ocupar uma cadeira grande no futuro. Né, Marcos? É isso aí, já você falou, né, sobre o currículo, na tua experiência como na área de recursos humanos, e eu li um artigo esses dias, um post de um headhunter dizendo que a mentira mais frequente nos currículos é justamente o nível de inglês. É o que mais pessoas tendem a ser um pouco generosas consigo mesmo, para vamos colocar dessa forma, com relação ao inglês, né? E o que a gente precisa ter em mente é que o inglês, cada vez mais, né, falando de impacto na carreira da pessoa, não é só para quem quer ter uma carreira internacional, que é o foco maior da discussão aqui. Quem quer trabalhar no Brasil, numa empresa brasileira, porque cada vez mais com esse mercado global, né, de comércio global, a gente vai ter cada vez mais interação com empresas de outros países, até pela própria comunicação virtual que o Jean comentou no início, né? Não só o trabalho remoto, mas as relações comerciais remotas, a relação de empresas. Pega no setor de professional services, né, de serviços profissionais, tipo consultoria, por exemplo, assessoria, tranquilamente a gente, através dessa comunicação virtual, passar a atender clientes ou ter parcerias, ter fornecedores de outros países. Então, essa comunicação internacional, mesmo de empresas brasileiras, e não somente de grande porte, de médio porte mesmo, até de pequeno, dependendo do setor, vai cada vez mais se relacionar com empresas de outros países, né? Se quiser, de fato, ter mais oportunidade do que ficar no seu mundinho geográfico ali, regional, né? E aí vem a questão do inglês de novo. E não restrito apenas à alta cúpula da diretoria, do C-level, tal. Se a gente quiser ter uma relação com empresas de outros países, o teu analista vai ter que se comunicar com o analista daquela empresa lá, que vai ter um relacionamento comercial e assim por diante. Se quiser trabalhar numa empresa multinacional no Brasil, obviamente que vai ter que falar o inglês, né? Então, assim, de fato, é até triste de ver esse depoimento do Jean, porque é verdade, né, Jean? Pessoas de alto potencial, com uma alta capacidade, com uma baita experiência, tendo as suas possibilidades restritas pela questão do inglês, né? E aí eu vou responder a pergunta da Carol. Então, dá para aprender inglês ou qualquer outra língua, independente da idade. E eu vou dar o exemplo do meu pai. Meu pai tem 82 anos, ele fala inglês, mas tem um inglês, né, intermediário para avançado, assim, mas 82 anos tem aula de inglês toda semana.
ele está aprendendo inglês, ou praticando, pelo menos, o inglês. Que legal, parabéns, muito bom. 82 anos. E quando a gente fala de longevidade, né, pegando o exemplo do meu pai, essa coisa de se aposentar com 65 anos não vai mais existir, né? A gente vai viver até os 80, 90, 100 anos. Vamos ficar 20, 30 anos fazendo o quê, né? Então, a gente precisa ressignificar a nossa carreira, a nossa profissão, e isso é o lifelong learning, a educação continuada, continuamente desaprendendo o que tem que ficar para trás e aprendendo habilidades novas, conhecimentos novos, ampliando. Então, assim, o aprendizado contínuo agora assim, eu acho que é uma premissa inexorável do mundo que a gente vai viver, né? Cada vez mais e mais e mais, e tendo uma vida rica, produtiva. Primeiro ano de aposentadoria deve ser muito bom, né? Viaja, jogar golfe, mas chega uma hora que enche o saco isso tudo, com o perdão, né, do termo, né? Então a pessoa quer voltar para ter uma vida ativa, de forma geral, né? Estou falando por mim, pelo menos. Eu adoro trabalhar, então eu quero trabalhar até o último dia que eu puder, né? Mas não vai ser como executivo, né? Executivo a gente tem lá 60, 65 anos, né? Pelo menos hoje ainda é assim. A gente tem que se reinventar, a gente tem que buscar novas competências, novas profissões, até, por que não? E a educação continuada é o que vai nos levar, né? E é perfeitamente possível. E a educação online, ensino remoto, ou mesmo presencial, tem várias formas de aprendizagem, né? Basta ir atrás. Legal, Marcos, obrigada, Jean. Eu queria fazer as últimas 2 perguntas, a gente tem 4 minutinhos, então a gente vai tentar aí cobrir as perguntas que a gente ainda não cobriu. Uma é do Juliano Costa, né, que é o nosso entrevistado permanente aqui, a gente já combinou que ele viria sempre. Ele falou o quanto o aprendizado do inglês para os colaboradores em particular é responsabilidade das empresas e ou responsabilidade dos funcionários. Como as empresas brasileiras podem ajudar os seus funcionários a se inserirem no mercado global para ajudá-las a crescer e se internacionalizar? Esse é acho que um ponto vital, né, do que a gente discutiu. Talvez, se vocês puderem responder rapidamente, a gente tem outra pergunta também bastante interessante. Então, muito objetivamente, para dar tempo para o Jean responder e para a outra ainda. Assim, a responsabilidade é dos dois, eu acho. Tá? Não é só da empresa, seria muito paternalista a empresa apenas ser responsável por isso, o colaborador não, mas também não é só do colaborador. Cada vez mais um ponto de atração das empresas são as oportunidades de desenvolvimento que a empresa oferece, de crescimento profissional, mas de desenvolvimento, né, de treinamento, capacitação. Então, acho que é compartilhado, que é a dos dois. E as formas agora, especialmente com o ensino remoto, ou mesmo online, aumentou muito as possibilidades das empresas, né, de oferecerem oportunidades de desenvolvimento, porque o presencial era restritivo, né? Formar uma turma na empresa, no horário específico, pessoas do mesmo nível, era bem difícil, essa que é a verdade, né? Agora, com o modelo remoto, não, ou mesmo online assíncrono, né? Então, existe muito mais possibilidades do que se tinha antes, e é dos dois a responsabilidade, na minha opinião. Já. Para ser muito objetivo pelo tempo, concordo. É isso aí. Realmente a responsabilidade é dos dois. Legal. Bom, a última pergunta que a gente, se tiver mais alguma, a gente responde depois. Mas o que essas mudanças que a gente comentou significam para o ensino do idioma, seja em escolas ou nas universidades? Teremos cursos superiores em inglês ou parte em inglês, como há em países europeus? Uma pergunta do Dan Costa, do British Legal Center. Jean, essa é a tua, então. Vai lá. Só tirar do mudo aqui antes de responder, né? Que é a falha que a gente sempre vai fazendo hoje em dia. Eu tenho visto, Richard, que o ensino tem cada vez mais entrado nas escolas do Brasil, né? O ensino de inglês. Então, acho que respondendo a tua pergunta, vai ficar mais natural que esse ensino seja feito dentro das escolas, dentro das universidades, e que isso é talvez uma das únicas formas que a gente tem da população, de forma geral, avançar no domínio do idioma. Agora, dito isso, eu ainda acho que a gente está longe, né? Não acho que é um passo que vai acontecer nos próximos anos. Feliz ou infelizmente, mais infelizmente,
é um passo que ainda vai demorar bastante para a gente acontecer, para a gente dominar, né? E eu digo isso porque você pega até a dificuldade que a gente tem para achar professor de inglês, né? Professor bem formado de inglês é super difícil de encontrar. Então, para a gente poder equipar as escolas e as universidades com este capital humano, a gente ainda tem tempo aí de plantar para depois colher esses frutos. Marcos? Eu concordo também, Jean. Concordo com você agora. Concordo mesmo. Estamos sem tempo, mas concordo. É um grande desafio, um grande desafio. Eu me lembro que a FGV quis formar uma turma de MBA internacional com alunos e professores falando em inglês para atrair alunos e professores internacionais. Teve muita dificuldade lá atrás. E não vamos longe, nas próprias empresas, né, no C-Level, grupo executivo, não é fácil de quiser, não vamos falar inglês na empresa a partir de agora. O Nubank parece que adotou essa política, falam inglês lá. Mas, de forma geral, não é fácil, mesmo nível executivo. Né? Temos um grande trabalho pela frente, Jean, né? Muita coisa pela frente. Isso é bom, gente, tem muita oportunidade para Ótimo. vocês aí, para as duas, para a cultura inglesa e para Pearson. E eu acho que, assim, se a gente tivesse um pouquinho mais de tempo, eu queria pedir para o Marcos depois, enfim, quando a gente estiver nos comitês, para você comentar o trabalho lindíssimo que a cultura inglesa tem feito, né, de inserção de comunidades carentes, e o empoderamento que elas adquirem no momento em que você começa a ensinar o idioma inglês para eles, né? A gente participou daquela premiação que vocês receberam há, acho que 2 anos, em relação ao trabalho que vocês fizeram em Paraisópolis. É muito lindo isso, e você abre a mente da pessoa realmente para um universo que era completamente inacessível antes, né? A gente já estourou o tempo, mas eu queria convidar todos que estão aqui com a gente para participarem do comitê. A gente tem na página da Brigham um botãozinho que indica se você tem vontade de participar dessas discussões, que são muitas e sempre muito ricas. Por favor, façam, a gente faz o convite. Também a gente tem, como eu mencionei no início da nossa conversa, o canal do YouTube, que tem essas e outras conversas que a gente tem feito nos últimos tempos, sempre inusitadas. O conteúdo que a gente tem aqui nunca é tratado em nenhum outro ambiente, então é muito interessante que a gente consiga compartilhar com as pessoas que estão aqui hoje, virtualmente, né? Mas, assim, acaba também habilitando a gente a acessar pessoas que a gente não acessava antes. E agradeço demais, Marcos e Jean, acho que foi incrível, como eu imaginei que fosse ser. A gente está à disposição de todos. Se houver mais perguntas também, pode encaminhar para nós, que a gente tenta repassar para os dois experts. E vamos nos encontrar no Comitê de Capital Humano em breve, nas próximas reuniões. Agradeço demais e um bom resto de tarde para todos. Obrigado, gente. Grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, obrigada.